paz de Cristo para todos, bem-vindos ao canal Vanguarda Bíblica. Vocês já se perguntaram por que existe um buraco de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento? Por que Deus ficou em silêncio por 4 séculos inteiros? Imaginem, 400 anos sem profetas, sem revelações, sem assim diz o Senhor, nada, silêncio total. O último profeta foi Malaquias e depois nada até João Batista aparecer. Será que Deus realmente estava ausente? Ou será que ele estava orquestrando nos bastidores o maior evento da história da humanidade? Hoje vamos descobrir que o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. E você vai entender por que esses 400 anos foram fundamentais para Jesus nascer no momento perfeito. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa é uma revelação que vai transformar como você vê os silêncios de Deus na sua própria vida. O último profeta e suas promessas. Vamos começar com o último homem que ouviu diretamente de Deus no Antigo Testamento. Contexto histórico. Por volta de 430 a.C., um profeta chamado Malaquias recebeu a última palavra profética registrada no Antigo Testamento. E olhem só o que Deus prometeu através dele. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, Deus disse: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E mais ainda, em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Desenvolvimento. 2 promessas claras. Um mensageiro prepararia o caminho e Elias voltaria. Malaquias profetizou isso e depois, silêncio. 400 anos de silêncio. O povo começou a questionar. Cadê o mensageiro? Cadê Elias? Deus esqueceu das promessas? Gerações nasceram e morreram esperando. Avós contavam para netos sobre as promessas de Malaquias e nada acontecia. Mas será que Deus realmente estava parado durante esses 4 séculos? O que Deus estava fazendo nos bastidores? A verdade é que Deus nunca para de trabalhar, mesmo quando parece estar em silêncio. Preparação política. Durante esses 400 anos, Deus estava movendo impérios inteiros para preparar a vinda de Jesus. 1. O Império Persa, 539 a 331 a.C., permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Jesus precisava nascer em uma nação estabelecida. O Império Grego de Alexandre, 331 a 146 a.C., espalhou a língua grega por todo o mundo conhecido. O Novo Testamento seria escrito em grego para alcançar todas as nações. 3. O Império Romano, 63 a.C. em diante, criou estradas, paz, Pax Romana, e um sistema que permitiria a expansão rápida do Evangelho. Preparação cultural. Mas não foi só política, Deus estava preparando a cultura, a Septuaginta. Durante o domínio grego, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Quando Paulo pregava nas sinagogas, os judeus já conheciam as escrituras em grego. A diáspora judaica. Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, criando sinagogas em cada cidade. Onde Paulo chegava, já havia uma base para pregar o Evangelho. Preparação religiosa. E tem mais. Durante esse silêncio, surgiram grupos religiosos que seriam fundamentais no tempo de Jesus. Os fariseus, guardiões da lei, os saduceus, controladores do templo, os essênios, comunidade monástica, os zelotes, revolucionários. Jesus interagiria com todos eles. Deus estava preparando até mesmo a oposição que refinaria a mensagem do Evangelho. O
cumprimento no tempo perfeito, e então chegou o momento que Paulo chamou de a plenitude dos tempos. Gálatas e o time divino. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo escreve: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude dos tempos significa que tudo estava perfeitamente preparado. O cumprimento das promessas. Lembram das promessas de Malaquias? Vejam o cumprimento. O mensageiro, em Mateus capítulo 3, versículo 3, sobre João Batista. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Elias que voltaria. Em Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus disse sobre João Batista: E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O silêncio se quebra. Depois de 400 anos, a primeira voz profética ressoa. Em Lucas capítulo 1, versículo 13, o anjo Gabriel fala a Zacarias. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. 400 anos de silêncio quebrados com o anúncio do nascimento daquele que prepararia o caminho para Jesus. A razão do time. Jesus não podia nascer antes porque o mundo não estava conectado sem estradas romanas, não havia uma língua universal, grego. As escrituras não estavam traduzidas, o contexto religioso não estava pronto. Deus esperou até que tudo estivesse perfeito para o maior evento da história, aplicação pessoal. Agora, o que isso significa para você hoje? Paralelos pessoais. Você já viveu seus 400 anos de silêncio? Aqueles períodos onde parece que Deus não responde suas orações, onde Ele parece ausente. A história dos 400 anos nos ensina 3 verdades poderosas. 1. Silêncio não é ausência. Deus estava trabalhando ativamente durante o silêncio. Ele estava movendo impérios, preparando culturas, organizando a história. Quando Deus está em silêncio na sua vida, Ele não está parado. Ele está preparando, organizando, movendo peças no tabuleiro da sua história. Segundo Deus tem time perfeito. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, nem um ano antes, nem um ano depois. No momento exato, suas promessas também têm timing perfeito. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Terceira, a preparação é parte do plano. Deus usou 400 anos para preparar o mundo para Jesus. Ele pode estar usando seus silêncios para preparar você para algo maior. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Conclusão. Os 400 anos de silêncio não foram abandono de Deus, foram preparação de Deus. Cada ano daquele silêncio foi necessário para que Jesus nascesse no momento perfeito e o Evangelho alcançasse o mundo inteiro. Se você está vivendo um período de silêncio divino, lembre-se, Deus não parou de trabalhar. Ele está preparando algo, Ele está movendo peças, Ele está organizando sua plenitude dos tempos. Palavra profética. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, Deus diz: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Suas promessas vão se cumprir, no tempo perfeito de Deus. Se este vídeo trouxe esperança para o seu coração, deixa o like e compartilha com alguém que está vivendo um período de silêncio de Deus. E nos comentários, me conta, você está vivendo seus 400 anos agora? Qual promessa de Deus você está esperando se cumprir? Lembra, se inscreva no canal Vanguarda Bíblica e ativa o sininho
porque essa semana vamos falar sobre os apócrifos, porque 14 livros foram removidos da Bíblia. Que Deus abençoe você e lembre-se, o silêncio de Deus é preparação, não abandono.